Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje, domingo, dia 26 de fevereiro. Deixa eu só explicar uma coisa aqui para vocês. O vídeo de ontem, quando estava em Aracaju, em vez de estudar a lição 8, eu estudei a lição 9 e fiz o vídeo. Como Deus é muito bondoso, mesmo sendo meio que atrapalhado, porque ontem foi um dia muito puxado, graças a Deus. Eu estive na igreja do Ibura, né, bem distante daqui, pregamos lá. Na parte da tarde, eu estive na igreja que eu faço parte, de Linha do Tiro. E lá na igreja, em seguida, eu fui para a Casa Amarela. E lá, chegando em Casa Amarela, também teve uma palestra, uma reflexão que eu precisei fazer com os irmãos, referente ao assunto do tempo do fim, ou preparo para o fim, que é o tema que nós estamos estudando dos 10 dias de oração. Inclusive, na quinta-feira, eu fui na igreja e recebi uma lembrancinha muito legal. Uma xícarazinha com o nome oração, tá? Na igreja de Campina do Barreto. Na igreja de Linha do Tiro, recebi, olha só, para vocês entenderem, aquela que eu mostrei anterior, ela veio na embalagem, tá? Só que eu já tirei. Essa aqui eu recebi ontem, da igreja de Linha do Tiro, Departamento do Ministério da Mulher, tanto uma quanto a outra. Quer dizer, foram lembrancinhas que nos foram dadas, que eu guardo com muito carinho. Então, assim, o vídeo foi feito, eu já estava aqui em Recife. E eu não quis apagar. E como ontem foi muito corrido, eu fiquei assim, obrigado. Vou até, inclusive, até o meu filho programou comigo para o vídeo ser publicado de meia-noite. E ele foi publicado de meia-noite, na sexta-feira. Só que eu já tinha gravado lá. Então, para alguém pensar assim, o irmão Abel tá aqui ou tá lá? Mas foi um erro que houve, né? Um atrapalho. Eu fiz o vídeo da lição 9 num período que era para fazer da lição 8. E eu aproveitei aí a oportunidade e deixei o vídeo, porque ontem, com certeza, eu não teria tempo. Ontem foi muito cansativo, assim, cansativo que eu falo, foi muito trabalhoso, o dia eu estava lá fora de casa, saí de manhã, só cheguei de noite, e ainda tive o culto com as minhas irmãs aqui, enfim, aí foi um dia muito corrido, mas foi um dia muito abençoado, porque para mim não tem coisa melhor do que estar em atividade com a obra de Deus, e para mim foi gratificante demais. Então, por essa razão, o vídeo de ontem foi feito eu estando em Aracaju, mesmo já estando aqui, tá bom? Explicando aqui, antes que alguém venha fazer algum questionamento, o assunto da lição de hoje ainda é, o assunto da lição dessa semana é cuidado com a cobiça. Irmãos, se existe algo que é extremamente perigoso e silencioso, é o pecado da cobiça. Falamos sobre isso na lição de ontem, porém é algo tão maléfico que nenhuma pessoa que seja membro da igreja vai ser, por acaso, removido ou disciplinado por questão de cobiçou algo que não lhe é devido. E isso foi um pecado que misteriosamente ocupou o coração do anjo querubim, né, que era o chamado por Jerônimo de Lúcifer, e também por Tertuliano. Tem Bíblias, inclusive a Bíblia Almeida Antiga, ela traduziu a expressão estrela da manhã por Lúcifer. E os pais da igreja também usariam esse título. Então, como Lúcifer quer dizer portador de luz, e ele recebia de fato a luz que circundava na glória da divindade, ele também era o ser mais ilustre, o ser mais belo, o ser mais sábio de todos os outros. Ele, na verdade, era o anjo que era conselheiro dos demais anjos. Muitos tinham prazer em ouvir seus conselhos, porém, misteriosamente, ele deixou com que esse sentimento se amadurecesse para o pior em sua vida. A cobiça de desejar aquilo que não é seu. Lembre-se do que ele disse de acordo com o texto de Isaías, né, no capítulo 14, quando ele fala assim: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Esse era o seu desejo. Irmãos, eu queria citar para vocês aqui 3 obras de Ellen White, das quais uma é a mais conhecida, O Grande Conflito, e o título é Por que Existe Sofrimento. O outro é Patriarcas e Profetas, capítulo 1, com o título Como Surgiu o Pecado, ou, deixa eu pegar aqui melhor para vocês, para poder falar melhor, Por que foi permitido o pecado. Essa também envolve a questão da origem do mal no mundo sem pecado. E no texto do livro Primeiros Escritos, o título é A Queda de Satanás. Irmãos, por favor, leia esses 3 capítulos, tá? Primeiros Escritos, A Queda de Satanás, O Grande Conflito, Por que Existe Sofrimento, e Patriarcas e Profetas, Como ou Por que Foi Permitido o Pecado. Esses 3 livros, olha o que eles falam em comum. Observe aqui comigo. Falando sobre Lúcifer, aqui diz assim no livro Primeiros Escritos: sua testa era alta e larga, demonstrando grande inteligência. Sua forma era perfeita, seu porte nobre e majestoso. Mas quando Deus disse ao seu filho: façamos o homem à nossa imagem,
Satanás teve ciúme de Jesus. Ele desejava ser consultado sobre a formação do homem. E porque não foi, encheu-se de inveja, olha que terrível, ciúmes e ódio. Ele desejou receber no céu a mais alta honra, depois de Deus o Pai. Observe que aqui, Ellen White descreve Satanás, já Lúcifer, com o nome de Satanás, mesmo ainda não sendo tornado de forma propriamente dita. Porque quando ele foi expulso, esse título passou a ter mais vigor. Mas o seu caráter, ele já estava desenvolvendo esse título que envolve, que significa opositor, inimigo, adversário, acusador. E foi o que na verdade ele fez. Ele cobiçou a tal ponto, irmãos, a tal ponto, o trono de Deus, que ele começou a criar conceitos errôneos a respeito de Deus para os demais anjos. Me permita ler com vocês o Patriarcas e Profetas, Grande Conflito, também sobre esse mesmo assunto. Olha só o que é dito aqui, ó. Lúcifer permitiu que prevalecesse a inveja para com Cristo e mais decidido se tornou. Sabe, esse sentimento, irmãos, ele é terrível, chamado inveja. É tanto que o próprio sábio Salomão, aqui no capítulo 16 e o verso, capítulo 27 e o verso 4, deixa-me ler aqui com vocês esse texto. Provérbios, capítulo 27. Olha só o que é que ele fala sobre a inveja. 27 e o verso 4 diz assim: o furor é cruel e a ira destruidora, mas quem resistirá diante da inveja? Mostrando que a inveja é terrível. E no mesmo livro de Provérbios, deixa eu ler aqui o outro, que fez com que Lúcifer exaltasse esse tanto. É o capítulo 16 e o verso 14. Para vocês terem ideia de como estava o seu coração, ou melhor dizendo, a definição em relação à soberba e à altivez. O texto diz assim: a ira do rei, 16 verso 18. A soberba precede a ruína, o espírito arrogante vem antes da queda. Esse foi, na verdade, o sentimento que permeou o coração daquele anjo rebelde. Continuando e ainda falando da inveja, olha o que Ellen White fala sobre isso no livro Patriarcas e Profetas. Lúcifer curvou-se com os anjos diante de Deus, mas no seu coração havia um conflito estranho, violento. A verdade, a justiça e a lealdade estavam a lutar contra a inveja e o ciúme. Então, assim, antes da cobiça existir, houve um sentimento de inveja. Sabe, almejar aquilo que não é seu e desejar aquilo ardentemente, a inveja levou a isso. Irmãos, a inveja é tão crucial. Eu não quero mudar o foco do tema, porque o assunto aqui é cobiça. Mas a inveja, ela precedeu a cobiça, porque ele almejou muito. Há quem diga que a inveja é tão perigoso, pior do que o ciúme. O ciúme é você desejar aquilo que o outro tem e querer ter. Já a inveja é a pessoa não querer com que a outra tenha. E para não querer com que a outra tenha, ele vai matar a pessoa. Ele vai querer dar fim. Lembre-se que Caim teve inveja de Abel. E o seu sentimento foi tão grande que ele, então, matou seu irmão. Mais adiante, vocês veem os irmãos de José com inveja de José. A tal ponto que simularam ali uma morte, mas para dar fim, ou seja, dar sumiço. Eu não quero mais ele aqui em nossa vida. Observe para Saul. Saul invejou muito a Davi e desejou matá-lo por causa desse maléfico sentimento. Mais adiante você encontra os amigos de Daniel, quando viram Daniel sendo bem assistido pelo rei Dario, e naquele momento eles formularam uma lei para jogar Daniel na cova dos leões. Tudo por conta da inveja que precedeu a cobiça. Então assim, o fato de eu querer o que a pessoa tenha, eu quero que a pessoa de fato deixe de existir. Eu quero matar a pessoa. E assim foi com o próprio Lúcifer, a tal ponto que ele guerreou no céu para conseguir de fato a sua posição. Sabe, irmãos, a cobiça ela é terrível. E quando o mandamento, o 10º mandamento, enfoca o termo da cobiça, ela fala com muitos detalhes. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, a casa do teu próximo, nem qualquer outra coisa. Porque com certeza, irmãos, eu não tenho nem dúvida, quando Deus disse para não cobiçar, ele sabia o que estava por trás disso. E quando nós vemos a queda de Satanás, antes de tudo que aconteceu, você vê que esse sentimento existia antes. O sentimento da inveja que despertou a cobiça.
E a cobiça levou a uma oposição a tal ponto, mas a tal ponto que ele guerreou, de acordo com o Apocalipse, quando fala, houve batalha no céu, guerra no céu. Miguel e seus anjos pelejaram, também pelejou Satanás e seus anjos. Todavia não prevaleceu e nem se achou no céu o lugar deles. Apocalipse 12, eu acho que o verso 7 ao verso 9, mais ou menos. Então, assim, o que nos chama a atenção é que esse sentimento ele é maléfico. Eu li para vocês aqui 3 textos em relação a isso. E aqui embaixo, o autor Paulo, a citar tanto Efésios 5, verso 5, quanto Colossenses 3, verso 5, ele também fala com muita veemência. E eu queria ler com vocês só o verso 5 do capítulo 5 de Efésios. Quando ele faz comparação à idolatria, isso é outra coisa muito perigosa. Observe o que é que ele fala aqui daqueles que alimentam tal sentimento em seu coração ou que não se colocam em uma situação de autoanálise com esse sentimento. Olha o fim deles, qual será? Efésios 5 e o verso 5, na nova versão transformadora, o texto diz assim: podem estar certos de que nenhum imoral, impuro ou cobiçoso entrará no reino dos céus. A cobiça, que é a idolatria, poderá então essas pessoas herdarem a salvação. Nessa tradução ele usa a expressão ganância. Ganância quer dizer o desejo ardente de querer algo, principalmente passando por cima das pessoas. E a cobiça é assim. Satanás não mediu esforços para alcançar aquilo que ele queria, a ponto de querer lutar contra aquele que o criou. Então, levando em consideração que esse supremo pecado original, aqui é feito como uma pergunta, né? O supremo pecado original, sim, com certeza. Embora eu digo a vocês que antes da cobiça existia a inveja. E a inveja despertou a cobiça, ao tal ponto dele chegar onde chegou. Sabe, irmãos, eu queria que a gente pudesse fazer uma autoanálise. Levamos em consideração a termos de fato o fruto do Espírito, se quisermos ser pessoas bondosas e amáveis, e não desejar com bastante ardência aquilo que não nos é por direito. A lição fala sobre isso. Cobiçar poderia ser, então, querer algo que não se deve ter, de tal maneira que o desejo por isso, em lugar do Senhor, se torna o foco do coração? É uma pergunta. Se torna assim. E mais adiante ele chega a fazer aqui, sem dúvida, Lúcifer não sabia aonde seus desejos errados o levariam. E Ellen White enfatiza isso aqui. Ela confirma isso aqui. Isso pode acontecer conosco. O mandamento contra a cobiça, o único que lida apenas com o pensamento, pode nos impedir de cometer atos que levarão à violação de outros mandamentos. E aqui ele cita 2 Samuel 11, onde envolve o pecado terrível de Davi para com Urias e Betseba. Nós conhecemos a história. Eu peço aqui, irmãos, para que eu e você revejamos nosso conceito, né? Que possamos ter o cuidado em não alimentar maus desejos de cobiçar aquilo que não é nosso. Por trás da cobiça tem um inimigo trabalhando. Por trás do inimigo trabalhando tem alguém que quer destruir-nos completamente. Que Deus nos livre desse tamanho mal. E a cobiça, que é comparado com a idolatria, seja de fato dissipado de nossa vida e que em Cristo possamos ser verdadeiramente filhos e filhas do Senhor. Oremos então. Querido Pai Celestial, obrigado, Pai, pela Tua palavra e pelos conselhos a nós concedidos neste dia. Suplicamos que o Senhor nos ajude a levarmos com seriedade todos os Teus propósitos e que nós, Senhor, não venhamos alimentar maus sentimentos em nosso coração. Que possamos perceber que precisamos estar em Cristo, para que ao estar nele, sejamos verdadeiramente novas criaturas. Dá-nos a Tua bênção, o Teu perdão, permanece conosco e nos dá uma boa semana, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, se inscreva em nosso canal, compartilhe nossos vídeos e nos faça levar essa mensagem a muitos outros que precisam conhecer sobre a santa, boa e agradável Palavra do Senhor. Deus abençoe você.